Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Vamos analisar essa questão de processo civil aí do ano de 2017. A banca é o Instituto AOCP, o órgão AEB-CERA-H e a própria advogada. Trata sobre princípios do novo Código de Processo Civil. Então, bem interessante a questão e também, de certa forma, muito fácil para quem conhece aí quais são os princípios do processo civil. Se você está vendo o vídeo, pause agora o vídeo, responda, anote no papel a sua resposta e confira logo em seguida os comentários. Então vamos aos comentários agora que você respondeu. Tratamos aí sobre princípios. Então são princípios que norteiam o novo Código Civil. Princípios norteadores do novo Código de Processo Civil. Grande parte deles aí está tanto na Constituição como no próprio Código Civil, que agora tratou de colocar ali em forma de dispositivo algum desses princípios logo no início do Código, a partir do artigo 1º em diante. Então temos aí o princípio, letra A, justa causa e legitimidade. Letra B, duração razoável do processo e boa-fé objetiva. Letra C, arbitrariedade e cooperação. Letra D, fins sociais e boa-fé subjetiva. Letra E, cooperação e boa-fé subjetiva. Primeiramente, letra A, justa causa e legitimidade. Parece até interessante essa resposta, né? Seria como princípio aí do processo civil, se evidentemente o candidato não tivesse noção de quais são os princípios, né? Mas legitimidade por si só, ela não é um princípio norteador, né? A justa causa até que poderia ter algum certo elemento de princípio, mas a legitimidade por si só não é necessariamente um princípio, né? As pessoas podem entrar com processo sendo ilegítimos e aí cabe ao Poder Judiciário decidir sua legitimidade ou não. Então não é necessariamente um princípio. Então tá errado aí a letra A. Letra B, duração razoável do processo e boa-fé objetiva. Então essa é a nossa resposta, é a letra B. Porque a duração razoável do processo, ela é já consagrada também um princípio da própria Constituição, né, que norteia aí todo o Código de Processo Civil, né, a Constituição no seu último artigo 5º, ou no seu último inciso, no artigo 5º, inciso 78, fala justamente sobre a celeridade, né, sobre a duração razoável do processo. E o novo Código de Processo Civil ele prevê essa duração razoável do processo no artigo 4º, né, quando ele especifica basicamente a satisfação do processo em si. Então, tem essa ideia aí de que o processo ele não pode ter uma duração longa, ele tem que ser eficiente. Então, temos aí a duração razoável do processo, ele norteia todo o processo, né? Enquanto que a boa-fé objetiva também pode ser considerada aí um princípio norteador do processo. A boa-fé objetiva visa salientar e dizer aí que cabe às partes, né, e aos operadores do direito agir com boa-fé no processo, ou seja, não agir com deslealdade, com modos fraudulentos das partes, ou seja, os advogados, as partes, os operadores do direito têm que agir de uma forma que seja leal, com boa conduta dentro do processo, né, evitando aí o que é chamado litigância de má-fé. Então, é sim também um princípio do processo civil. Então, por isso a letra B está correta. Agora vamos analisar as outras hipóteses aí para saber um pouco mais. A letra C diz arbitrariedade e cooperação. O princípio da cooperação ele foi consagrado aí no novo Código de Processo Civil, mas não existe princípio da arbitrariedade, né? Não cabe ao Poder Judiciário agir de forma arbitrária, ele tem que sempre agir de forma aberta, inclusive com contraditório, né? Com o duplo grau de jurisdição, com o princípio da motivação, etc. Então não é possível o princípio da arbitrariedade. Letra D, fins sociais e boa-fé subjetiva. Esse fins sociais até que daria a entender uma espécie de princípio aí, né, que o juiz deve atender aos fins sociais, mas
O que torna essa letra D errada é a boa-fé subjetiva. Não se trata de boa-fé subjetiva, né, no processo civil, né, e sim boa-fé objetiva. Como assim boa-fé objetiva? Ela pode ser verificável, né? A boa-fé objetiva ela é estabelecida em lei e ela pode ser verificada através de sistemas objetivos. Enquanto que a boa-fé subjetiva ela atinge só o âmbito da própria parte que vai atuar, né? Normalmente a boa-fé subjetiva ela atua na esfera interna da pessoa, enquanto que a boa-fé objetiva enquanto que a boa-fé objetiva ela visa observar qual a conduta daquelas pessoas. E através dessas condutas é que são determinados aí se ela agiu com boa-fé ou não. Então, por isso a letra D está errada. Então, sobrou a letra E, princípio da cooperação e boa-fé subjetiva. A cooperação, como eu já mencionei, foi consagrado no novo Código de Processo Civil, mas a boa-fé subjetiva não. Da mesma forma que a letra D. Então, por isso estaria errada também a letra E. Então, temos como princípios vários princípios no Código Civil, né, que foram estabelecidos. E é importante ter essa noção um pouco de princípios, né? Os princípios eles são basicamente aquilo que assenta, né? Eles são a base de qualquer ramo do direito, né? Então eles sempre emanam aí todo um sistema, dando um aspecto de coerência e ordem para o sistema. Esse é um dos papéis aí do princípio. É, com a reforma e com o novo Código de Processo Civil, vários princípios foram acrescentados e foram, na verdade, normatizados, né, e colocados dentro do próprio Código. Temos o princípio do acesso à justiça, né, que também é chamado de inafastabilidade do controle judicial. No princípio do acesso à justiça, não cabe ao Poder Judiciário limitar a possibilidade de acesso ao Judiciário, ou seja, uma previsão do artigo 5º, né, inciso 35, né, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, tudo aquilo que for lesão ou ameaça a algum direito, que a parte entender que assim seja, ela pode levar ao Poder Judiciário, né? Não pode existir uma norma que proíba o acesso à justiça. Tem também o princípio do devido processo legal, né, que também disposado aí no artigo 5º, inciso 44, inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, né? E aí traz uma série de conceituações do devido processo legal. Temos também o princípio da ampla defesa, que é a garantia de qualquer réu de ter as condições, né, de apresentar seus argumentos de defesa, sendo aí também incluindo o princípio do contraditório dentro dele, né? E o princípio do contraditório é nada mais do que quando a parte ela se manifesta, a outra tem que ter o direito, a oportunidade de também fazer igualmente, né? Por isso, contraditório, né? Então, é basicamente ter a informação e ter a possibilidade de se manifestar acerca de tal informação. Tem também o princípio da vedação das decisões surpresa, que é uma inovação do novo Código de Processo Civil. O juiz ele tem que estar atento às partes e decidir sem que antes, na verdade, ele tem que escutar, a parte, tem que dar oportunidade à parte para que ela se manifeste antes de dar alguma decisão. Então é justamente para evitar uma decisão surpresa, né, que a parte anteriormente já pode se manifestar antes do juiz dar essa decisão. Tem o princípio do juiz natural, né, que todo processo ele tem que ter um juiz que já foi nomeado anteriormente, né, já tem que ser a autoridade competente para o caso, não pode ser nomeado uma autoridade específica para aquele caso. Tem o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade, nas partes tem que ter o mesmo tratamento no processo. Tem também o princípio da proibição das provas ilícitas, que também se aplica, inclusive, no direito processual penal. O princípio da publicidade, né, os atos têm que ser públicos. O princípio da motivação, ou então o princípio da fundamentação, né, toda decisão proferida para o Poder Judiciário tem que ser fundamentada, tem que ser explicada, tem que ter uma motivação. Tem o princípio da duração razoável do processo, que foi mencionado aqui na questão, né? Todos os processos têm que ter aí uma certa observância, né, quanto à sua duração, não pode ser um processo que dure muito tempo,
princípio do duplo grau de jurisdição, né, que traz aí a possibilidade de uma decisão judicial ela passar por um órgão revisor, né, dentro do próprio Poder Judiciário, normalmente um órgão superior. E que mais? Temos o princípio desse princípio da duplo grau de jurisdição ainda não está completamente normatizado, mas ele tem previsão, né, no Pacto de São José da Costa Rica. Tem o princípio da inércia, ou também chamado princípio do dispositivo, né, no qual o judiciário ele só age quando a parte tem a iniciativa, né, a necessidade de se manifestar para provocar aí o Poder Judiciário. Tem o princípio da congruência, também chamado de princípio da adstrição do juiz ao pedido da correlação, ou seja, o juiz apenas pode conceder o que foi pedido pela parte. Temos também o princípio do convencimento motivado do juiz, é o livre convencimento. O juiz ele não está vinculado a qualquer prova, qualquer coisa do processo, ele tem a possibilidade de ter aí suas convicções para fazer a decisão. Tem o princípio da oralidade, né, que também foi um pouco mais valorizado aí no novo Código de Processo Civil, né, que esse princípio da oralidade ele estimula a realização de atos processuais por meio verbal, né, ou seja, mediante uma realização de audiências, né, dando aí uma maior aproximação, né, do juiz com os seus jurisdicionados e com as partes e com os operadores do direito. Tem também aí o princípio da boa-fé, né, eu já mencionei o princípio da boa-fé, que busca evitar atuações que sejam desleais ou fraudulentas dentro do processo, né, pelas partes ou por seus advogados no âmbito do processo, evitando assim a chamada litigância de má-fé também. Temos também o princípio da cooperação, que também, de certa forma, é uma inovação aí no novo Código de Processo Civil, no artigo 6º do Código. Né, o princípio da cooperação ele visa, né, que todos os sujeitos do processo eles devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sempre agindo aí as partes para que haja um processo o mais coerente e saudável, pode-se dizer, dentro do possível, né? Temos também aí o princípio relacionado às nulidades, né? O princípio da instrumentalidade das formas, princípio da causalidade, princípio da conservação, tem o princípio da eventualidade. Esses são os principais princípios aí que eu pude mencionar que são relacionados com o processo civil. Tem os vários princípios também que tratam de uma forma geral do direito, mas que também se aplicam ao Código de Processo Civil, como, por exemplo, o princípio em que o juiz deve observar, né, os fins sociais e as exigências do bem comum. O princípio da dignidade da pessoa humana também se aplica, né? O princípio da proporcionalidade, razoabilidade. Tem o princípio da legalidade, né? O princípio da eficiência. Enfim, vários princípios aí, princípio da motivação que eu já mencionei. Enfim, são vários princípios que norteiam o processo civil e que são interessantes de serem conhecidas para responder qualquer prova aí. Então, letra B, duração razoável do processo e boa-fé objetiva é a resposta da questão.